Agora, estão falando de dor nas costas. Quem passa muito tempo sentado sabe que isso piora demais da conta a dor. A Priscila Bittencourt de Aracaju foi conversar com os taxistas. Eles que trabalham assim durante muito tempo têm um truque muito importante para aliviar a dor. A Priscila, mamãe Priscila, conta pra gente. Nas ruas, todo dia. Tá pensando que vida de taxista é moleza? No dia a dia, trabalhando, sentado, naquela mesma posição. A tendência é essa, no final do dia, dor nas costas. Dói nas costas, as pernas. Não tem jeito. Quem fica muito tempo na mesma posição sofre mais com a dor nas costas. É por isso que quem anda de táxi, muitas vezes já deve ter reparado num acessório por aí. É essa capa de bolinhas de madeira que é usada por muitos motoristas. Mas será que funciona? O Gabriel não fica sem. Passou um dia sem usar, a gente já sente. As dores nas costas vêm com mais facilidade. E sem ela não, a gente já sente no momento do trabalho. Ela serve mais para relaxar a musculatura e não para estabilizar a lombar, que é ideal para evitar as lesões. O seu Henrique usa a capa há anos e continua incomodado com aquela dorzinha. Fica futucando nas costas como quem tem um prego no banco. Mas calma, tem jeito. Uma paradinha assim no meio do dia já ajuda bastante. Bora lá, seu Henrique, acabar com esse incômodo. Então você vai, contrai, solta o ar. Isso. Vai contraindo o abdômen, porque isso aí vai estabilizar a sua coluna, impedindo que você acabe escorregando e desencostando a lombar do encosto do banco. Em pé, vale o alongamento. Para diminuir a pressão, a compressão que acontece ao longo do dia. Então você vai jogar o quadril lá para trás, aliviando as dores. Então, a cada 1 ou 2 horas que o senhor levantar, o senhor pode fazer isso aqui, tá? No seu intervalo. Pegou a dica? Peguei, sim. E vai fazer? Vou E como é que você vai ficar depois de fazer tanto exercício assim? ficar esbelto, né? Vai ficar melhor ainda do que já está. Alongamento para aliviar a pressão, a compressão, porque dói como se realmente estivesse pressionando, assim, né? O ciático. Vamos mostrar onde que é o ciático e por que ele dói tanto? Vamos sim, bom dia a todos. O ciático é um nervo que passa atrás do bumbum e que inerva a perna. Então muita gente fala que, olha, eu tô com uma dor no ciático e põe a mão nas costas. O ciático, ele não fica nas costas, ele fica na região do bumbum, é esse nervo grande, e ele é formado por várias raízes nervosas que saem da coluna. Então o que acontece? Se você tiver um pinçamento dessas raízes aqui, seja por uma hérnia ou por uma outra doença, por exemplo, um bico de papagaio que pressiona, ele pode dar uma dor que vai no ciático. Então a causa pode ser a coluna, uma hérnia, um bico de papagaio. A região mais frequente acometida na coluna lombar é a região baixa. Região L4, L5, L5, S1. Daí a dor mais frequente do ciático ser a dor que vai lá embaixo na perna. Então ela sai do bumbum, passa atrás ou na lateral da coxa e ela vai lá embaixo na panturrilha e no pé. E a pessoa queixa de uma dor muito importante. Outra causa que pode gerar uma dor no ciático é a compressão por um músculo. Exatamente, esse músculo ele sai aqui desse osso, que é o chamado sacro, que é o osso do bumbum, fica no meio do bumbum, e se insere aqui na bacia. Vejam, entre essas duas inserções eu tenho o ciático. Esse músculo fica aqui. Quando ele é estirado, por exemplo, a pessoa fez um movimento errado, ela foi encarregar umas caixas em casa, ela ficou muito tempo sentado, isso pode inflamar, pode estirar esse músculo. E quando o músculo inflama, qual que é a reação dele? Contrair. Contraiu, ele comprime o ciático e tem dor que vai também na perna. Então, pode ser uma hérnia de disco ou pode ser uma dor do piriforme. Piriforme é o nome desse músculo que pode contrair o ciático num movimento errado, por exemplo. Movimento errado. A gente pode fazer isso todos os dias, muitas vezes por dia, né, Ale? Por exemplo, ao se sentar. Só né? no simples movimento de sentar e levantar. Qual é o jeito certo? A gente vai aprender agora, porque fazer o jeito certo já é um exercício e também um tratamento. Sim, na hora dor, que né? começa a crise, já se preocupar como sentar e levantar da forma mais correta é muito importante. Não, e porque até são... antes de ter a crise. Exatamente, para evitar. Também... Para sentar de forma correta. Primeiro, a gente precisa de uma cadeira. E acreditar que ela está atrás, né? não vou puxar a sua Isso cadeira. É importantíssimo. Então, e agora você vai pensar que o movimento vai acontecer no quadril. Então, eu preciso que você leve o ombro para frente e o quadril para trás e dobre o joelho e chegue na cadeira, sem movimentar a lombar.
Então, essa parte está estável. O movimento quem está fazendo é esse pêndulo do corpo. Agora vai jogar o ombro para frente, confia na coxa e levantou, sem fazer esse movimento exagerado na coluna. Então, a coluna está estável. Primeiro, abaixa. Dobra o joelho, joga o quadril para trás. Olha que coisa elegante. Nossa, ficou muito elegante, Mas que coisa classuda, Muito. né? Se a gente lembrar, para levantar, a classe continua. Mantendo Você o abdômen faz, contraído. Assim, oi. Isso. Pois Aê, até virando a cabeça. E esse movimento vai ficando mais natural e mais relaxado, É um sem treino, usar né, Ale? tanto. É um treino. E é importante fazer no começo com bastante consciência, para depois ele acabar ficando mais natural. Fluido. O movimento pode ser uma forma de ajudar, mas existem também outros tratamentos que a gente vai ver agora aqui com o doutor Adriano. Tem muitos tipos de tratamento, né, doutor Adriano? E cada vez mais. Exatamente. Não é? A medicina está desenvolvendo bastante. Deixar bem claro que a maioria das dores no ciático são de tratamento clínico, né? Não são cirurgias ou outros tratamentos mais agressivos. Então, aqui no caso, mostrando uma hérnia, essa é uma cartilagem que quando ela rompe, ela se rasga, a hérnia sai, então a cartilagem que sai do lugar e o que passa atrás dela? O nervo ciático. Nossa, daí dói só de olhar. Só de olhar. Só de olhar, Mas a gente tem já uma sente coisa dor. interessante, tem muita gente que tem essa hérnia e não tem dor. Então, quais são os tratamentos quando essa hérnia está inflamada? Quando a hérnia está desinflamada, não há problema. Inflamou a hérnia, inicialmente tratamento clínico. O que é tratamento clínico? É um tratamento com anti-inflamatório, com analgésico, inicialmente. Claro, aquela pessoa teve uma melhora da dor em alguns dias, acabou por aí. Não teve melhora, procure um médico. Aí ele vai orientar, vai examinar, vai orientar e progredindo com isso, o bloqueio da dor. O que é o bloqueio da dor? É você colocar um medicamento lá na região da hérnia, lá na região da compressão, através de um raio-x e uma sedação. Vamos mostrar aqui de novo? Para a gente entender melhor como é que isso funciona? Então, é um medicamento que vai direto no lugar da dor. Então, imagine que a hérnia está aqui, ela vai pinçar esse nervo e esse nervo forma o ciático aqui atrás. Existe uma inflamação. Eu ponho um raio-x sobre essa região, né? Isso aqui representa uma agulha. Raio-X é para você ter noção exata de onde está o lugar da hérnia. Exatamente. Eu vou me localizar para achar esse buraquinho aqui onde passa o nervo e a hérnia está comprimindo. Então eu venho com uma agulhinha, com anestesia local, sedação e jogo o medicamento para desinflamar. O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer com que essa hérnia que esteja inflamada, ela desinflame, sem precisar fazer nenhum tratamento mais invasivo, mais agressivo. Pois, como eu falei, tem muita gente que tem realmente hérnia de disco e não tem dor. Isso se faz na clínica mesmo e a pessoa sai de lá na hora? Geralmente faz-se isso num ambiente ambulatorial, mas hospitalar. Tá. Né? Geralmente dentro do hospital. Sai na mesma hora? Na mesma hora. Olha, na hora da dor não tem posição certa porque é muito incômodo, mas antes e preventivamente, na hora das pausas, é importante também a gente perceber um momento importante, né, dessa pausa, deitando agora. Exatamente. Né? Na verdade, na hora que vem a crise, você conseguir descobrir e sair das posições que aumentam a pressão sobre esse disco é extremamente importante. Então, mesmo que você fale, eu tenho dor o tempo inteiro, a maior parte das compressões acontecem na flexão da coluna ou sentado. Então, a posição sentada aumenta muito a pressão sobre o disco. Então, fazer intervalos no seu dia, principalmente se você trabalha mais sentado num escritório ou dirigindo, você fazer pausas e tentar achar um lugar que você possa deitar por algum tempo é muito importante, porque é como se você tirasse o dedo de cima do machucado. Mas tem um jeito certo e a gente vai mostrar agora, né? A gente vai fazer uma demonstração. É de lado? É de lado? De lado, pode colocar um travesseiro entre as pernas. O importante é que os joelhos não fiquem tão próximos da barriga, porque nessa posição também aumenta essa flexão na coluna. Então, se a perna está mais alinhada com todo o tronco e o lado, normalmente o lado da dor para cima acaba sendo mais confortável, mas pode acontecer de você sentir que tem menos dor no outro lado. E é isso que você tem que seguir. O lado que dói menos para cima, a posição que você fica mais confortável e tentar relaxar nessa posição. Sim, tentar encontrar. Tem um outro exercício que é também para quem está sentindo dor, que é, a gente vai usar uma maçã, mas essa maçã ela seria imaginária, não precisa nem ter a maçã em casa. Exatamente. Né? Aí a posição já é diferente. Deitado, né? de barriga para cima. Barriga pra Pode cima. ser na própria cama, a gente vai caso, tirar o travesseiro. A gente tem a maçã aqui, né? Mas a maçã para a gente imaginar como é que é. Momento de crise.
Tá doendo. E para que serve esse exercício? Esse é um exercício para estimular a musculatura estabilizadora de tronco. Então, a musculatura que funciona como um cinturão para fazer essa sustentação da coluna, ela precisa ser estimulada principalmente na crise, para sair da crise mais rápido. Então, a perna que dói, onde irradia a dor do nervo ciático, ela pode ficar estendida, vamos imaginar que seja essa. Isso, pode dobrar essa, deixar a outra esticada. Eu pedi licença para colocar o meu tênis, que tá novo, na cama, para mostrar minha meia, para não assustar tanto, porque a meia vai assustar muito. Tô vendo. E você pode colocar as mãos no buraco, no espaço que fica entre a sua coluna e o colchão. Então, não é a mão embaixo do bumbum, é a mão no espaço mesmo da coluna para preencher esse espaço. No arco da coluna, né? E aí, então, você vai imaginar que você tem uma maçã no queixo, segura essa maçã e desencosta um pouco o ombro da cama. E sustenta essa posição por uns 5 segundos. Isso, desce e relaxa. O que você vai sentir, se você colocasse o dedo aqui para sentir, é que esse músculo vai expulsar o seu dedo. Pode fazer de novo, Fernanda. Isso, perfeito. E esse é o músculo que está segurando a coluna mais estável. A maçã caiu. Cai normalmente. Pode. Mas como ela é imaginária, é só para você não nem ficar com o queixo para cima, nem extremamente para baixo. É um exercício que movimenta bastante os músculos, né? Sentir os músculos é muito importante. A gente está mostrando alguns exercícios ao longo do programa e também posturas que podem ajudar, né? Exatamente. Então, para quem trabalha sentado ou mesmo motorista, dirige, taxista, como a gente que a gente viu, né? Ele pode ter o truque da toalha, né? Então, com uma toalha de rosto, uma toalha um pouco maior, vai fazer um rolinho e vai experimentar que tamanho é esse rolinho, que tamanho ideal. Ele tem que preencher a curvatura da lombar. Então, onde é a lombar? Logo acima do cinto, né? Então, vai se preocupar em colocar nesse espaço. Pode vir um quadril mais para trás, encostar bem no banco e encostar a lombar no rolinho e tentar relaxar a musculatura nessa posição. Não ficar forçando, tentar só relaxar nessa posição. E o que ele vai fazer é empurrar um pouco, dar essa acomodada na lombar também para diminuir a pressão sobre o disco e aliviar a dor. Antes do programa ir ao ar, a gente estava aqui passando as atividades e a Elê falou pra gente que ficar sentado, apoiado com um puffzinho, Elê, pega lá pra gente mostrar, por favor, porque tem muita gente que chega em casa e fica lá. Eu fiz muito isso durante a amamentação e agora você me explicou tudo, por que eu fiquei com tanta dor nas costas. Exatamente. Então, assistir televisão, ficar em casa relaxando numa posição com um sofá deitado ou encostado na cama, mais recostado na cama com a perna esticada, coloca o nervo ciático em tensão nessa posição. E na hora que ele está inflamado, ele retrai, ele não gosta de ser alongado. Não é a melhor hora para um alongamento. Nem mesmo para ficar numa posição que coloca ele numa pequena tensão ou numa grande tensão, dependendo de quão irritado ele está. Então, essa posição deve ser evitada. Dica do bem-estar, troque o seu puff por um rolinho de toalha para aliviar a sua dor no ciático. Bela dica, obrigada, viu, Elê? Agora a gente vai ver uma reportagem, uma sugestão que chegou pra gente através do falecom@redeglobo.com.br. A Bárbara mandou uma mensagem pra gente contando que a mãe dela sofre com uma dor há anos e não sabia o que estava acontecendo. E ela tem um problema chamado pé caído. A gente não conseguiu entender muito bem o que era aquele pé caído, então a gente pediu pro repórter Ricardo Soares explicar pra gente. Vamos ver. Primeiro, Kátia teve 2 hérnias de disco. Fez uma cirurgia e ficou super bem. Mas em março deste ano, a Kátia sofreu uma queda nesta escada nos fundos de casa. Ela rolou esses degraus aqui até parar aqui embaixo. Coincidência ou não, depois disso, a dor na coluna voltou e o quadro foi só piorando. A queda afetou o nervo ciático. Uma das piores dores que existe é no nervo ciático. Você fica torto, você não consegue sentar num vaso sanitário porque o nervo passa por aqui. Além disso, aconteceu um episódio inesperado e raro. Depois da queda, ela perdeu o controle sobre a parte motora do pé esquerdo. Isso é chamado de pé caído. Então, Kátia teve de passar por mais uma cirurgia para descomprimir o nervo. Mas o pé continuou como antes. Ele não dói, mas a gente não sente os dedos. Os dedos estão sem sensibilidade. Com a lesão, o nervo ciático deixa de receber oxigênio e pode perder a função. A perna fica sem força e o pé cai. E isso mexeu muito com a vida da Kátia. Tudo que antes da queda era simples, ficou cada vez mais complicado. Eu não dou conta de calçar.
Aí eu preciso de ajuda, porque o pé tá bem mole. É difícil encontrar posição até para dormir. Pego o meu pé e tento pôr ele no ângulo de 90 graus. Aí eu durmo assim. Se ele ficar relaxado, parece que eu estou assim, na ponta do pé a noite inteira. Aí começa a embolar e dá cãibra. Em 4 meses foram dezenas de exames, consultas com vários especialistas, sessões de fisioterapia e pilates. Até hoje, nenhum sinal de recuperação. Aí eu tô preocupada. Aí eu queria uma resposta. Preciso de uma resposta. Muito bem, então vamos tentar responder, né? Um problema que normalmente não é muito comum, né, doutor? Menos de 3% das hérnias de disco causa essa isquemia, esse pinçamento severo que gera uma falta de oxigênio no nervo. Quando essa falta de oxigênio no nervo é intensa, ela mata as fibras motoras. Porque normalmente você tem o quê? Dor. Dor é uma fibra sensitiva. A fibra motora ela é mais protegida. Por isso que acontece menos vezes isso. Porém, quando acontece, isso pode ter realmente o caso dela. Muitas vezes é difícil que isso retorne. Tratamento para isso realmente é fisioterapia, muita fisioterapia, e começa a pessoa a falar, olha, eu tento subir a escada, não consigo, eu tento andar de chinelo, eu perco o chinelo. O que ela tem que fazer? Tem algumas órtices que se coloca. O que é órtice? É algum tipo de um apoio que é preso aqui na panturrilha para ajudar essa movimentação. Mas realmente, casos de pé caído, quando estão num nível muito severo, algumas vezes eles costumam não voltar também. Doutora Adriana, o senhor já falou aqui no Bem-Estar algumas vezes que a dor vira crônica depois de 3 meses. Se você sente dor há mais de 3 meses, isso é uma dor crônica. Agora, o uso inadequado, por exemplo, de medicamentos pode causar essa dor crônica? Pode cronificar uma dor? Exatamente. Por exemplo, a pessoa tem uma dor nas costas, você foi fazer um exercício, ficou muito tempo sentado, foi arrumar uma mala em casa, teve uma dor nas costas. Naturalmente, que você não precisa ir diretamente no médico. Você vai tomar um anti-inflamatório, um analgésico. Normalmente, 3, 4 dias a dor desaparece. Ok. Quando você toma, a dor não desaparece. E na semana que vem, você toma de novo. Ela continua vindo. Aí não melhora mais com aquele medicamento. Você toma um medicamento mais potente. Toma um medicamento que a vizinha tomou, ficou boa. Você toma. O que você está fazendo? Você não está tratando a causa. E o organismo está falando para você, olha, não está sendo tratada. O que a dor acontece? A dor cronifica, fica resistente. O que acontece isso de forma muito comum? Medicamento para dormir. Você começa com medicamento, com uma dose leve, não faz mais efeito. Você dá mais remédio, aí vai perdendo o efeito e troca de remédio. Então, observar que quando a dor está persistindo, geralmente acima de 1 semana, tem que ser procurado um médico para tratar a causa e não ficar medicando de forma inadequada. Saúde com elegância, elegância com saúde, com conforto. Isabel Ferrari, lá do Rio Grande do Sul, vai mostrar pra gente agora as inovações do mercado de calçados para você ter saúde da cabeça aos pés. Sapato apertado, pé dolorido, corpo cansado, ninguém merece. Mas mesmo na correria do dia a dia, tem gente que não sai de casa sem um salto alto daqueles. Eu não consigo me imaginar com um calçado baixinho. Para quem não abre mão de beleza e conforto ao mesmo tempo, é preciso ficar ligado em alguns detalhes na hora de comprar um par de sapatos. Nem todos os modelos são para todo mundo. E quem está acima do peso deve ficar ainda mais atento. Isso é um problema do joelho, do tornozelo, do quadril e do pé, né? Que são articulações que sustentam o peso. Quanto maior o peso que está em cima, maior é o esforço que a articulação faz. Aí o segredo é escolher o modelo correto. Para fazer um sapato confortável, é preciso investir em soluções criativas e tecnologia. Num processo com várias etapas, que começa desde a criação do modelo, passa pelas escolhas de materiais, até chegar nesse resultado. Essa fábrica no Rio Grande do Sul trocou a base fina dos modelos de salto alto por um salto mais grosso. A gente já tem uma base bem menor, que consequentemente dá menos estabilidade, né, no caminhar. E aqui a gente já tem, né, bases maiores que realmente dão muito mais conforto. Quem curte usar botas também tem que prestar atenção nas medidas do cano alto. O problema de apertar a perna é circulatório daí, né? E aí a gente pode pensar numa série de fatores que pioram isso. Por exemplo, diabéticos. Se ela é obesa, diabética e tem uma bota apertada, pior ainda. A solução para liberar os movimentos foi testar materiais mais elásticos para não apertar a coxa.
E se aqui no laboratório o acabamento esticou assim, imagina na perna. Tem um tamanho padrão essa perna? A gente tem 1 centímetro a mais, 2 centímetros a mais, né, de medida aqui para também ajudar, além do material que é elástico. E para quem não abre mão do luxo do salto alto, é possível reduzir as dores. É só elevar a parte da frente do sapato para diminuir a curvatura do modelo e a pressão sobre o pé. Quanto maior a curvatura, mais chances do sapato causar dores. Ele tem toda essa espessura embutida aqui nessa região, né? Ela fica escondida, ele não deixa de ser um produto elegante, né? Mas ele tem uma espessura escondida aqui. Tudo isso aqui, né, tá aqui. Tá aí, dá para ficar bonita sem fazer nenhum sacrifício. Bom demais. Mas para estabilizar a coluna, às vezes a gente precisa fazer alguns sacrifícios, alguns exercícios, Alguns né? exercícios. Vamos lá. Então, Mais mesmo um. na crise, dá para tentar fazer esse exercício para estimular a musculatura, tanto da coluna ao redor, bem próximo das vértebras, como abdominal. Então, é o Superman, só que a ideia é que a coluna não mexa, fique bem retinha e seja capaz, como você pode imaginar, de novo, é só para imaginar, se você quisesse sustentar um copo na sua coluna sem derrubar ele para nenhum lado. Pode estar bem cheio de água, viu? E a Mari tem super bem, não tá derrubando esse copo. Então a ideia é isso e fazer a outra diagonal depois, o outro braço e a outra perna e estabilizar a coluna para deixá-la bem retinha. O braço precisa subir tudo Não, isso? não, ou ele pode ficar um mais pouco abaixo pra da baixo? linha do ombro. O importante é realmente a coluna ficar retinha, porque é isso que faz o controle entre alguns músculos diferentes, estabilizando e segurando a coluna no lugar. Muito bem, várias dicas hoje no programa, hein, Fê? É, com o copo vazio fica um pouquinho mais fácil, A gente né? não quis arriscar, né? Vai que... Mas se você perdeu algum desses exercícios aí, você pode conferir no Globoplay, que tá tudo lá. Muito obrigado pela sua participação, doutora Adriano. Volte sempre.